Diria que boa noite a todos. Vou falar da anatomia da faringe. Então, a faringe, veja, é essa região aqui entre a cavidade nasal, né, que transita da cavidade nasal pela cavidade bucal e até a laringe. Então, a faringe é uma região centralizada, uma tubulação, uma região que transita ar na sua primeira porção, na segunda porção transita ar e alimento, e na segunda e terceira porção, ar e alimento. Então, nesse caso, eu tenho aí a faringe na secção mediana e na secção mediana vista posterior. Então, observe, essa região é dividida em faringe, então, em três partes. A nasofaringe, a buco ou orofaringe e a laringofaringe. E tem os três segmentos. Então, vejam, ela é músculo-membranosa, tubular, e tem um efeito, lembrando, uma forma, lembrando, então, um funil, ela vai estreitando a cavidade nasal bucal até a laringe. Composta por músculos, então, aqui esse, que é o músculo constrictor, o nome de constricção faz constricção, contração, constrictor superior, constrictor médio e o inferior, que na mecanismo de deglutição, na deglutição, então ele se contrai, tracionando a laringe para superior e a epiglote acaba fechando, né? Então, nessa vista lateral, o constrictor superior prende essa ráfia pterigomandibular aqui, né, criando uma parede lateral da faringe, posterolateral. O constrictor superior também, que está aqui, e entre eles eu vou encontrar, então, o estiloglosso e o estiloioide, aqui, dois caras laterais, a estendão, esse ligamento, que é o estiloioide. E aqui embaixo está, então, o constrictor inferior. Ele se contrai, elevando esse bloco todinho, né, no mecanismo de deglutição, porque aí a epiglote fecha a laringe e o alimento que foi deglutido vai para o esôfago. Não está sendo deglutido nada, então ele volta à posição normal, relaxa, e a epiglote fica aberta para você inspirar. Tá? Nessa imagem, então, mostra aqui para vocês. Então, em azul, cavidade nasal, o ar entrou, passou por cavidade nasofaringe, transita na orofaringe, o buco, e vai para, em vermelho aqui, que é a laringe e traqueia. Já o alimento passa a cavidade bucal, transita aqui pela orofaringe junto com o ar também, e vai para o esôfago. Então, a epiglote está aqui, ó, essa cartilagem, que a gente fala em cartilagens da laringe, e quando você inspira, então ela está elevada, gente. Então, elevada, ela fica aberta, ainda que uma expressão, lembrando uma tampinha, né, a tampa da privada. Então, ela fica ali aberta para a passagem do ar. Quando vai deglutir, ela fecha, porque os músculos se contraem, elevando a laringe, ela acaba fechando a laringe, tá? Aqui uma imagem geral, então, da cavidade, desse trânsito nasofaríngeo aqui, e bucofaríngeo, e o limite dessa faringe, então, está aqui na altura de C6, ou será a vértebra, né? Então, acima eu vou encontrar a faringe, né? E a cartilagem da laringe. Então, abaixo isso tem o esôfago, acima tem o faringe, que está bem claro agora. Faringe, né, e a laringe anterior. Lembrando, laringe anterior, faringe posterior e superior. E aqui a cartilagem principal da laringe, uma delas que é a tireoide. Então, ela tem mais ou menos 12 a 15 centímetros de comprimento, toda a faringe, né? Relaciona-se posteriormente com quem? Com o corpo das vértebras cervicais. Então, imagine você, se eu colocar uma agulha na cavidade bucal, uma agulha grande, na cavidade bucal, estou dando um exemplo, e chego lá na região posterior da faringe, se eu furar, o limite qual vai ser, gente? Eu vou estar no corpo da vértebra. Né? Digamos que aqui foi aberto, eu tirei o corpo dos vertebrais para poder mostrar, tá bom? Então, aqui é só um desenho para mostrar essa relação da cavidade nasal, né, bucal, na arcada superior, até o nível aqui de laringe. Então, eu tenho mais ou menos aí 15 centímetros de comprimento, né? Aqui, então, dá para dividir claramente a nasofaringe, a bucofaringe e laríngeo. Notem a musculatura posterior constrictora e o corpo das vértebras. Antigamente era feita uma cirurgia de coluna, de vértebra aqui, pela cavidade bucal. Só que como tem muito micro-organismo, de uma microbiota numa boa aqui na boca, vive numa boa aqui, mas se eu levar através de um processo cirúrgico até aqui, posso levar uma infecção. Então, hoje em dia, a coluna é feita ou via posterior ou via cervical. Então, aqui, a faringe, tá?
Essa é uma vista das faces, um corte da região cervical, mas para chamar a atenção, então, da traqueia, uma via já era inferior. A gente vai falar isso mais à frente em relação com as faces. Esses 3 pontos de linha vermelha são as regiões onde se inserem os músculos que nós falamos. O constrictor da faringe, o constrictor superior, lá na lâmina perpendicular, desculpa, lá nas lâminas pterigóideas, né, no ligamento, na ráfia pterigomandibular, o constrictor superior. Constrictor médio, no final do ligamento estiloide com o ocioide, e o constrictor inferior aqui na margem lateral, linha oblíqua, da cartilagem tireoide e cricoide. Esses 3 pontos. Então, se ele está fixo lá em cima, quando se contrai, eleva esse bloco para superior. Então, são eles os músculos aqui, ó. Constrictor inferior, médio e superior, tá? Uma vista. Então, essa base aqui, esse constrictor superior, se prende aonde? Essa ponta aqui. Se prende aqui no clivo do osso esfenoide, do osso occipital, tá? Se prende exatamente aqui, tá? Nessa vista, então, inferior, mais uma vez, e aqui a organização em 3D, né, da parede posterolateral da faringe, ok, na boca. Então, ele faz parte aqui posterior, estão vendo? Aqui bochecha, cavidade bucal, aqui atrás, então, mais ou menos no ângulo da mandíbula, já estou na faringe, ok? E aqui essas setas é o local de acesso de feixe vasto nervoso, tanto para a cavidade bucal, tanto para a laringe, e também para a laringe. Então, acaba atravessando essas regiões da faringe. Uma vista lateral é a vista posterior, de novo, desses músculos constrictores da faringe. O superior, o médio e inferior, os pontos de inserção que eu falei para vocês. Superior, médio e inferior, com uma ráfia faríngea no meio e prende lá em cima o tubérculo faríngeo. Nota que na porção mais inferior do constrictor, aqui onde vai começar o esôfago, ele tem uma falha aqui, tem a forma de uma ilha de um losango, né? Então, essa área a gente chama de área de Killian-Leimer, uma área frágil, que pode fazer um divertículo aqui, uma herniação, né? Então, aqui uma vista de essa musculatura, foi retirada parte dela para poder relação com o teto. Então, o mecanismo de deglutição, que envolve a faringe, então, nesse caso, a bucofaringe, tem uma elevação da língua aqui, né? Estão percebendo? Elevou a fase oral. A língua eleva o alimento contra na deglutição, comprime contra o teto aqui palatino, né? Um palato duro e mole. O mole, pelo bolo alimentar, acaba empurrando, essa imagem empurra o palato mole lá para posterior, o alimento desce, e aqui se contrai esses constrictores da faringe. Nesse momento, faringe agora. Então, eles se contraem, e para fazer o quê? Quando se contrai, ele eleva um bloco, e olha aqui a epiglótica, que ela está aberta, né? Então, se contraiu, essa epiglótica vem e fecha aqui a laringe, e o alimento passa essa fase faríngea para quem? Para o esôfago. E aqui, mais uma vez, a imagem, olha, a fase oral, fechou aqui a nasofaringe. Agora, imagine vocês, esse é o mecanismo normal de deglutição. E quando tem um episódio de êmese, no retorno de algo que está no conteúdo gástrico, no vômito, às vezes, dependendo da quantidade do volume, volta pela cavidade bucal e pelo nariz. Às vezes tem arroz, milho verde pelo nariz, né? Aí que vamos expressando. Pode ocorrer num vômito em jato, em grande quantidade, porque o mecanismo aqui de fechamento da cavidade nasal é só para deglutição e não para o refluxo, né? Às vezes tem pessoas que até broncoaspiram aqui. Essa é uma vista sagital mediana, aqui uma vista corte coronal, vista anterior desse bolo. Aqui a fase faríngea, o epiglote fechou, o alimento vai descer, né? De novo, fase esofágica, agora passou da laringe, então agora a contração do esôfago, olha, ó, e vai descendo, vai empurrando por ondas peristálticas até o estômago. Então, aí a questão da faringe precisa entender, ok? O bebê já falamos dessa questão na imagem anterior, então essa nasofaringe, ela apresenta uma úvula aumentada e que favorece a deglutição. É irrigada a faringe por esses ramos arteriais e da carótida externa, né, a artéria facial tem alguns raminhos, né, que ascendem, são os ramos tonsilares, aqui ramos faríngeos, ok? Nessa vista agora interna, os ramos aqui das tonsilares estão aqui, dos faríngeos. Drenagem venosa já falamos, então a faringe, que é a mesma que recebe a drenagem venosa da cavidade nasal, então esse plexo ptérigo palatino, e aqui drenando para a jugular externa e jugular interna. A inervação da faringe, então lembrem, é o 9º par craniano. Nós temos 12 pares de nervos cranianos. Vamos aprender isso na neuroanatomia.
O primeiro par é o olfatório, já falamos, para a cavidade nasal, né? O segundo par é o óptico, a visão. O terceiro, então, o terceiro par, ele é o trigêmeo, que aí um ramo dele vai inervar a mucosa da boca, outra mucosa nasal, outra mucosa ocular, né? Conjuntiva ocular. E além das regiões de superfície de face. Esse é o quinto par. O terceiro, o óculo motor, mobilidade ocular. O quarto, mobilidade também ocular. O quinto, o trigêmeo que eu falei. O sexto é o abducente. O sétimo, o sexto é o abducente. O sétimo, o facial. O oitavo, o vestíbulo coclear, audição. E o nono, então, é o cara que é responsável pela inervação da faringe e o gosto, então, o gosto amargo na língua. Glossofaríngeo. Gravem esse nome. Tá? Então, é a inervação motora e sensorial. Percebam aqui que eu tenho alguns ramos, né? Mas não vão inervar a faringe, são os recorrentes, laringe recorrente, vem para laringe, já falar disso ainda, já na aula que nós enviamos. A drenagem linfática da faringe, então, os linfonodos aí são os retrofaríngeos, e para um grupo de linfonodos profundos, estão ao lado da jugular. A nasofaringe, então, essa primeira porção já falamos. Aqui, mostrando já a epiglote, a porção mais inferior, né, já laringofaringe. Então, essa transição, né, aqui embaixo. A bucofaringe, então, na realidade, aquela imagem vai mostrar o início da faringe lá nos coanos e termina lá na laringe. Aqui, a nasofaringe é esta, né, que conseguimos observar aqui, né? Aqui a bucofaringe, ok? E aqui na nasofaringe, então, qual é o elemento mais importante? Ósteo da tuba auditiva, o antigo trompa de Eustáquio, com a sua tonsila tubária e a tonsila faríngea, são os elementos mais importantes. Levando, então, aquele anel linfático de Waldeyer, que falamos anteriormente, né? Então, eu tenho tonsila tubária, faríngea, palatina e lingual, formam um anel linfático de Waldeyer. Está ligado àqueles sistemas que vocês vão aprender em imuno, sistema MALT, GALT, BALT, nesse caso é o MALT, mucosa associada ao tecido linfático, né? E respiratório, BALT, os brônquios, né? O tecido linfático associado aos brônquios, e o GALT, o gastrointestinal, tá? Então, isso é importante para as alergias. Aqui a transição ainda, então aqui mostrando essa divisão parte faríngea, parte oral e parte laringe, acabou aqui. Aqui é o nível de C5, C6, tá? A vista da faringe, olha só, arco palatoglosso é o primeiro, úvula, arco palatofaríngeo posterior, e aqui no meio tem a tonsila palatina, na imagem do néter eu não consigo visualizar aqui, e lá atrás a bucofaringe, ou laringofaringe, essa mesma imagem, tá vendo aqui, o arco é úvula, lá atrás a bucofaringe, tá? Já falamos desses limites na aula de cavidade nasal, então, o limite da nasofaringe, então, desse véu palatino, aqui os músculos, sua origem e inserção, que a gente não vai cobrar de vocês, mas é bom que sabe, então, o levantador do véu palatino, a origem lá na parte petrosa, inserção na poderose palatina, e a função de estender e levantar o véu. O tensor do véu palatino, então, na fossa escafoide, na base da lâmina, e na tuba auditiva, a inserção na ponerose palatina, e distende o véu palatino. E a úvula, então, na ponerose da língua, né, no estroma da úvula, na própria úvula se prende, e aí encurta o assoalho, né, e engrossa a úvula. E aí todos vão perceber que é inervado pelo plexo faríngeo. Esse plexo é quem? Nono par, que é o grosso faríngeo, e o décimo, que é o vago. O vago, ele é parasimpático, ok? O V3 aqui do quinto par craniano, que é o trigêmeo, e aqui o glossofaríngeo novamente, ok? E vago. Esses dois da faringe, então, palato-faríngeo, salpingo, faríngeo e estilo, são todos pelo nervo aqui, glossofaríngeo, né? Que é o nono par craniano. A origem do palato-faríngeo pela ponerose palatina, âmulo pterigoide, e irradia-se obliquamente, então, nas paredes laterais e posterior da faringe e cartilagem tireoide. Estreita o istmo na faringe, abaixa o véu palatino. O salpingo faríngeo, então, cartilagem da tuba auditiva, né? E se prende lá de fibras irradiadas, né, para a parede lateral da faringe, levanta a faringe. E o estilo faríngeo, processo estiloide, irradia-se obliquamente se prendendo ali na cartilagem tireoide. Então, levanta a faringe. Por isso, constrictores da faringe. Então, eles aqui, né,
aqui o estilofaríngeo, né? Lá o arco palato glosso, arco palato faríngeo, aqui a fossa tonsilar onde estaria a tireoide, e lá então o estilofaríngeo, ok? Essas imagens, então, só para demonstrar a organização, já falamos anteriormente da faringe nessas inserções aqui, que podemos observar aqui dos três músculos, superior, médio e inferior, novamente vista posterior, aqui a inervação, então o trigêmeo, como eu falei para vocês, leva na mucosa, mas aí os constrictores é pelo glossofaringe, que é o nono par. Nessa outra imagem, mostrando para vocês, então, a inserção aqui do palatofaríngeo, ó, lá do palato até a faringe aqui lateral, e junto com os constrictores, formando a parede posterolateral da bucofaringe. Uma vista superior dessas vias aéreas superiores, né, então dessa faringe. Aqui ainda coana e os músculos já falados, esse véu palatino, a mesma coisa na vista lateral, né, e aqui mostrando a relação importante com o espaço chamado retrofaríngeo. Às vezes uma lesão na cavidade bucal, como falei para vocês, pode acumular secreção aqui, e aí migrar, tá, para o mediastino. Então, tem aí, às vezes, um abscesso retrofaríngeo, pode acontecer. Né? Laringofaringe, para fechar, nossa porção final, aqui, esse segmento mais perto da epiglote, das cartilagens da laringe, que são responsáveis pela fonação, né? E veja essa parte mais inferior agora, ela está recoberta aqui, mostrando aquele trígono, chamado trígono de Killian-Leimer, que pode formar esse divertículo lisânqueo por fragilidade no mecanismo de eglutição. Está aqui ele novamente, mas ele é chamado também de um divertículo falso, um pseudo-divertículo verdadeiro, geralmente acontece aqui no esôfago ou na região epifrênica, né? E aqui eles aumentados, ó. Então, às vezes na radiografia tu olha alguma coisa estranha, né? Ué, então o divertículo ou abriu, vai examinar o paciente com a laringoscopia, você observa que tem uma outra abertura aqui, né? Tá estranho, e aí você tem lá o divertículo, nesse caso, esse é o de Zenker, esse aqui embaixo é o esofágico e aqui o epifrênico. Aqui é um caso que nós relatamos de um desse divertículo, né, que é o divertículo de Zenker. Nós orientamos um trabalho junto com o professor Carlos Chagas, Rafael Cisne e o nosso aluno Lucas. O trabalho que nós publicamos foi essa variação aí da inervação da laringe passando do lado da faringe, né, nesse caso aqui de uma artéria, um nervo. Então aqui, ó, o que pode ocorrer, às vezes, numa falha embriológica dessa porção final da bucofaringe, início do esôfago, é aquela atresia de esôfago, desenvolver aqui um coto, e aí você tem uma fístula traqueosofágica. O grande problema disso é que deglute-se e pode refluir e broncoaspiração, mais comum isso em bebê. Isso é o perigoso, né? Então, vias aéreas superiores, eu tenho cavidade nasal, faringe, nasofaringe, bucofaringe, laringofaringe, tudo via aérea superior. O ventrículo da laringe, esse espaço que está aqui entre as pregas vocais, as pregas verdadeiras e as falsas, tem um espacinho aqui. Ali é o ventrículo abaixo disso, via aérea inferior. Tá? Aqui uma vista lateral, mostrando as relações, então, nessa porção da bucofaringe. Nas relações anteriores, eu tenho com a cartilagem tireoide e ocioide. E aqui nós observamos a inervação, né, o glosso no par craniano, então, que inerva essa musculatura constrictora da faringe. Tá? Aqui uma organização mostrando para vocês os feixes nervosos, né, e quem está envolvido. Então, aqui vocês observam em verde, então, preto e azul. Então, azul tem o 10º par craniano, o 12º par craniano, verde seria laringe recorrente e o pretinho seria, então, o glossofaríngeo, né, o 9º par. Não vou entrar aqui em neuroanatomia, que vocês vão ver isso no próximo semestre, com a neuroanatomia. Tem uma relação lateral, então a artéria carótida, exatamente na bifurcação aqui em carótida externa e interna, eu sei que eu estou lado de quem ela está, exatamente esse bulbo, do lado da buco e laringofaringe, olha o constrictor aqui do lado. Né? Isso é uma vista agora da irrigação pela carótida aqui, ramos faríngeos, e a drenagem venosa da faringe até a veia jugular. Drenagem linfática para os linfonodos profundos, né? E aqui já a sequência seria o esôfago. Então, às vezes, nessa região, que transição de bucofaringe, laringo, buco e laringofaringe, é uma prótese dentária, olha só. Pode ser um corpo estranho aqui que para nessa região. O pior se para aqui na glote, né? Às vezes pode ter obstrução e o paciente não
não conseguir respirar, né? Pode ser moeda, osso de galinha, então osso de peixe. Então, veja, e essas regiões também estão acometidas na faringe por algumas estruturas, como cistos e ductos, como higroma cístico, um cisto branquial, divertículo, assim por diante. São 3 regiões aqui importantes, né, que nós chamamos ao redor, no pescoço dessa faringe, são áreas, né, da região de zona 1, zona 2, zona 3. Então, a tireoide ectópica, vejam, na embriologia, vocês viram, ela tem uma formação, primeiro arco lá em cima, e essa tireoide mergulha pela língua. Tem um ducto aqui, chama tireoglosso, através da língua. E a tireoide vai migrando, e se implanta aqui embaixo. Às vezes ela fica algumas porções ectópicas, ou aqui na região cervical, ou na língua, e aí você identifica aqui na superfície, olha a criança, com uma tireoide aqui em cima. E às vezes tem saliva caindo aqui no pescoço. Né? Imagina vocês. Olha, essa porção alta pode ser vista aqui numa língua. Caramba, obstruindo aqui essa bucofaringe, né? Aqui uma cintilografia mostrando. Rânula é outra coisa que a gente vai falar na cavidade bucal, não confundam. E o cisto branquial no pescoço, olha, aquilo que eu falei para vocês. Cisto aqui, o ducto, né? Ducto tireoglosso e às vezes patente. Tireoide desceu, mas ficou patente, ducto, e aí acumula secreção. Secreção à frente da laringe. E aí forma esses cistos branquiais, que tem que abrir cirurgicamente, né? Ou às vezes lateralmente higroma cística, outra coisa. É isso que a gente vai falar na outra aula. Aqui. Tá vendo saliva aqui, gente? Brilhando nesse foco? Então, isso é um ducto tireoglosso patente, né? Ou outro maior aqui apontado, né? Então, são comunicações com essa fístula branquial interna. E a cicatriz de um bebezinho de uma cirurgia, né? Então, se corrige, vida que segue.